O paradoxo do setor. Você já reparou que, nos últimos meses, todo supermercado que você entra tem promoção agressiva? Preço cortado pela metade. Leve 3, pague 2. Desconto progressivo. Cartão fidelidade, com cashback turbinado. Parece até coisa boa demais para ser verdade, né? Pois é. E não é à toa. O setor supermercadista brasileiro movimentou mais de R$ 1 trilhão em 2024. Menos, isso é quase 10% do PIB do país. Os números são monumentais. As grandes redes seguem abrindo lojas, expandindo operações, conquistando espaço. Mas aqui vai um dado que vai te deixar de queixo caído. A margem de lucro líquida média de um supermercado no Brasil fica entre 1% e 3%. Se uma rede fatura R$ 100 milhões por mês, ela pode estar embolsando apenas R$ 1 milhão a R$ 3 milhões de lucro real. O resto, custo operacional, impostos, fornecedores, logística, folha de pagamento, energia elétrica, e a situação só piora. Então a pergunta que fica é: por que diabos os supermercados brasileiros estão tão desesperados? O primeiro emprego ou, quando tudo era mais simples, houve um tempo, e não foi há tanto tempo assim, em que abrir um supermercado era sinônimo de sucesso quase garantido. Décadas atrás, o Brasil tinha uma concorrência muito menor no setor. As redes regionais dominavam seus territórios sem grandes ameaças. O supermercado de bairro era o rei da conveniência. Você ia lá, encontrava os produtos básicos, pagava o que estava na etiqueta, e pronto. A relação era simples, comprovei do fornecedor com uma margem. Vendia-se ao consumidor com outra margem, e no final do mês, sobrava um lucro razoável. Entre 4% e 6% de margem líquida era o padrão. Não existia atacarejo. Não existia e-commerce de supermercado. Não existia a guerra de aplicativos de entrega instantânea. Mas aí chegaram os anos 2000, e com eles, uma tempestade perfeita. Primeiro vieram os hipermercados gigantes, menos aquelas Navisme do varejo que vendiam de tudo, desde alface até televisão. Depois, os atacarejos começaram a se multiplicar. Formato híbrido, vendendo no atacado e no varejo, com preços agressivos e margens ainda mais finas. De 2013 para cá, o atacarejo explodiu. Cresceu 17,5% só no primeiro semestre de 2013, em comparação com o ano anterior. Em 2021, já era mais de 2.000 lojas no Brasil, faturando acima de 230 bilhões de reais. Em 2024, o formato representava quase 50% do faturamento de todo o varejo alimentar, 50%. Meio setor inteiro. E sabe qual é o grande truque do atacarejo? Volume. Eles trabalham com margens brutalmente baixas, mas vendem em quantidade absurda. Açaí, Atacadão, Mix Mateus, esses caras sabem que o consumidor está disposto a comprar mais se o preço for menor. E estão certos. O problema, os supermercados tradicionais ficaram espremidos. Tentaram competir no preço, mas não tinham o mesmo poder de barganha com fornecedores. Tentaram competir em variedade, mas os atacarejos também começaram a diversificar. Tentaram competir em conveniência, mas aí chegaram as lojas de proximidade e os aplicativos de entrega ultra-rápida. Foi nesse momento que tudo começou a desandar. O apagão das margens ou como lucrar, esse nada. Vamos falar de números concretos. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados Abras, a margem de lucro líquida do setor é de 2,9% desde 2021. Não mudou. Ficou ali estagnada, sufocada. A margem bruta, aquela antes de descontar as despesas operacionais, fica entre 15% e 25%. Em 2024 fechou em 21,5% entre as maiores varejistas. Parece bom, né? Mas, desses 215%, você tira aluguel de loja, energia elétrica que não para de subir, água, folha de pagamento. Um supermercado médio emprega centenas de pessoas. Logística, estoque, impostos, os impostos. Sistema de segurança, tecnologia, marketing. Sobra quase nada. Agora imagina o seguinte: você administra um supermercado que fatura 10 milhões de reais por mês. Com margem líquida de 2,5%, você lucra 250 mil reais. Parece muito? Não é. Porque se dar qualquer problema menos um fornecedor aumenta preço, a conta de luz dispara, tem uma greve de caminhoneiros, esse lucro evapora. E os problemas não param de aparecer. Inflação dos alimentos subiu 7,69% em 2024. Café disparou 43,31%. Carne bovina avançou 26,79%. Picanha menos,
Aquela promessa de campanha política menos subiu 19,37%. Arroz, feijão, óleo, tudo em alta. Os supermercados não conseguem repassar tudo para o consumidor porque a concorrência impede. Se você sobe o preço da carne em 30%, o cliente atravessa a rua e vai no atacarejo. Simples assim. Resultado: margens comprimidas, lucro sacrificado, desespero crescente. Mas tem mais. A sangria invisível, ou perdas que ninguém vê, tem um inimigo silencioso corroendo o setor por dentro. As perdas. Em 2024, o prejuízo com perdas no varejo brasileiro ultrapassou 36 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões. E o varejo alimentar foi um dos campeões negativos. O índice de perdas no setor alimentar saltou de 1,91% em 2023 para 2,39% em 2024. Crescimento de 25%. Entre os piores desempenhos estavam atacarejos, aumento de 48,1% nas perdas, e supermercados tradicionais, alta de 11,53%. Mas o que são essas perdas? Furtos, externos, furtos, produtos vencidos, quebra operational, erros de inventário, perecibilidade. Nos supermercados convencionais, quase 40% das perdas vem de produtos perecíveis que estragam antes de serem vendidos. Frutas, verduras, carnes, laticínios, tudo que tem prazo de validade curto é uma bomba relógio financeira. Aí tem os furtos: café, azeite, queijos nobres, carne, chocolate, bebidas alcoólicas, cosméticos. Esses são os favoritos dos ladrões, tanto de clientes malintencionados quanto de funcionários desonestos. Técnicas: esconder produtos em bolsas, carrinhos de bebê, casacos, trocar etiquetas de preço, comer algo no meio da loja e não pagar. Esquecer itens embaixo do carrinho na hora de passar no caixa. Tem gente que monta operações quase profissionais. Quadrilhas especializadas entram, pegam itens de alto valor e revendem no mercado paralelo. Um único furto de R$ 500 pode custar semanas de lucro de um supermercado que opera com margem de 2%. E o pior: muitos estabelecimentos nem percebem o rombo até fazer o inventário mensal. Quando vêm, já perderam dezenas de milhares de reais. E não tem como aumentar a segurança indefinidamente. Câmeras, seguranças, sensores antifurto, tudo isso custa caro. E lembra da margem? O dilema da expansão? Ou crescer para não morrer? Aqui entra uma contradição fascinante. Se a margem é tão baixa e os problemas são tantos, por que as redes continuam abrindo lojas? Porque não crescer é morrer. O modelo de supermercado no Brasil funciona em volume. Quanto mais você vende, mais você consegue negociar com fornecedores. Quanto mais lojas você tem, mais poder de barganha você ganha. Quanto maior você fica, mais consegue diluir custos fixos. Por isso o atacarejo continuou crescendo, feito louco. Mesmo com a desaceleração recente, menos a expansão caiu de 15,6% em 2022 para 6,1% em 2024. O formato segue dominando. Mas aqui está o problema: abrir loja não garante mais o sucesso de antes. Muitas redes descobriram isso da pior maneira. O Supermercados Dia, por exemplo, chegou a ter centenas de lojas no Brasil. Em 2024 entrou em recuperação judicial com dívidas de R$ 1,1 bilhão e fetos 343 unidades de uma vez. Um colapso total. O Carrefour, gigante francês e líder do ranking nacional, vem fechando e convertendo lojas tradicionais para focar no atacadão. As vendas no formato supermercado caíram 9,4% em 2024. A estratégia agora é clara: atacarejo ou morte. Até redes regionais fortes sentem a pressão. Muitas estão segurando expansões esperando a poeira baixar, porque abrir uma loja errada no lugar errado significa prejuízo garantido. E tem outro fator: mão de obra. São Paulo tem 30 mil vagas abertas em supermercados que ninguém quer preencher. Repositor, empacotador, operador de caixa, açougueiro, tá tudo em falta. E não adianta muito pagar mais, porque aí o custo operacional sobe e a margem desaparece de vez. É um ciclo vicioso. A revolução digital, ou o futuro, já chegou, mas custa caro. Enquanto tudo isso acontece, tem um movimento paralelo transformando o setor: a digitalização. E-commerce de supermercado explodiu na pandemia e nunca mais parou. Apps de entrega rápida como Rappi, iFood e Zé Delivery viraram concorrentes diretos. Qualquer um pode pedir cerveja, refrigerante, salgadinho e receber em casa em 15 minutos. Isso é ótimo para o consumidor, mas péssimo para a margem do supermercado. Porque agora, além dos custos normais, você precisa investir em plataforma digital,
integração de estoque, logística de última milha, embalagens para entrega, pessoal para separar pedidos, e os aplicativos cobram comissão. Óbvio, resultado? A margem de 2% vira 0,5%. Ou Humana. Alguns supermercados tentaram criar suas próprias plataformas digitais. Outros apostaram em parcerias, mas no final das contas, a lógica é a mesma. Você precisa estar online porque se não estiver, o concorrente está. E o consumidor é o queer tudo preço baixo, entrega rápida, variedade, atendimento impecável, programa de fidelidade, tudo ao mesmo tempo. Tem supermercado investindo em inteligência artificial, automação de checkout, câmeras com reconhecimento facial para prevenção de furtos, RFID para controle de estoque, tudo para tentar ganhar eficiência e não afundar de vez. Mas tudo isso custa dinheiro. E cadê a margem? O futuro incerto? Ou, para onde isso vai? Então, afinal, o que vai acontecer? Alguns cenários possíveis. Consolidação brutal. Redes menores vão quebrar ou ser compradas por gigantes. Apenas os maiores, com economia de escala, vão sobreviver. Especialização, supermercados de nicho, orgânicos, gourmet, veganos, podem prosperar atendendo públicos específicos que pagam mais caro. Parceria com tech, fusões entre supermercados e plataformas de tecnologia, podem criar modelos híbridos mais eficientes. Atacarejo, total. O formato pode engolir de vez os supermercados tradicionais, virando o padrão absoluto. Mas nada disso resolve o problema central. As margens continuam baixas, a concorrência continua feroz, e o consumidor continua exigente. E tem outra questão no ar: a sustentabilidade do modelo. Com juros altos, inflação persistente, poder de compra comprimido. Será que o brasileiro vai continuar comprando no volume necessário para manter esse setor em pé? Ou vamos ver mais colapsos como o do dia, mais fechamentos, mais desespero? E agora? Então voltamos à pergunta inicial. Por que os supermercados estão tão desesperados? Porque eles estão espremidos de todos os lados. Por baixo, pelos atacarejos com preços impossíveis de bater. Por cima, pela inflação que não para de corroer margens. Pelos lados, por aplicativos de entrega e lojas de conveniência roubando clientes. Por dentro, por furtos, perdas e ineficiências operacionais. E por fora, pelo consumidor cada vez mais consciente, comparando preços no celular antes de colocar qualquer coisa no carrinho. É um jogo de sobrevivência. E poucos vão sair vivos. A grande questão é: quem vai sobreviver? E como? Será que vamos ver um futuro dominado por 3 ou 4 megacorporações do varejo alimentar? Ou vai surgir alguma inovação disruptiva que muda tudo de novo? E você? O que acha? Vai continuar comprando no supermercado tradicional? Ou já migrou para o atacarejo? Deixa nos comentários.